E aí, pessoal, aqui é o Renan de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, já botando um pouquinho de mão na massa também, do Spring. Então, no último vídeo a gente falou sobre Spring Framework, falei sobre o Spring Boot ali, como ele ajudava a tu de forma bem rápido a começar o teu primeiro microserviço, teu primeiro projeto com Spring, né? Sem muita configuração, tá? Então é basicamente essa a ideia do Spring Boot. Então aqui ele fala um pouquinho sobre as features dele. É, é, então, que a gente já comentou antes, ele tem o Tomcat, o Jet, o Undertal direto nele, sem precisar fazer deploy dos arquivos WAR. É, ele tem algumas opções de outras dependências starter, né, que são essas que a gente consegue sem configuração nenhuma já utilizar. Algumas outras bibliotecas de terceiros que não são do Spring, que a gente acaba usando em alguns momentos. Ele já também tem alguma coisa relacionada à questão de métricas, de saúde do microserviço também. Bom, e aí o que a gente precisa para criar um projeto, né? Diferente daqueles projetos que a gente criou em Java aqui, que a gente, pela própria ideia ali, criava um novo projeto, quando a gente usa uma framework, ele tem um padrão de pastas, tem alguns arquivos que são do framework. Então ele tem um básico ali de como as coisas devem estar organizadas, né, os arquivos. Para nos ajudar, aqui embaixo ele fala sobre, ó, uh, sobre o Spring Initializer, né? Então aqui está dizendo, comece start de forma rápida aqui o seu projeto. Então a gente vai clicar no Spring Initializer aqui, ó, e a gente vai para esse carinha aqui. Tá? É aqui que a gente vai organizar o nosso projeto. A gente vai, na verdade, dar início ao nosso projeto. Beleza? Então aqui a gente tem a primeira opção que é Maven ou Gradle. A gente vai usar Maven. Maven é um gerenciador de pacotes. Então, quando a gente usa uma framework, em algum momento a gente vai precisar de algumas bibliotecas para fazer alguma coisa. E quem vai providenciar para nós vai ser o Maven, então a gente vai escrever lá o nome de uma dependência e ele vai ser capaz de fazer a busca dela e jogar no nosso projeto e o nosso projeto vai executar de forma ok com aquela dependência que a gente precisou. Aqui a linguagem é Java, a versão do Spring Boot que a gente vai usar é 2.62. E aqui a gente tem alguns. Vamos começar aqui por baixo. Se aí na sua casa você tem a versão 8 do Java só instalada, aí tem que utilizar Java 8 aqui. Eu, se eu não me engano, estou com a 11 na minha máquina, então eu vou escolher a 11. Dá para ter as duas, tá? Instaladas ao mesmo tempo. Então, se tiver a 11, escolhe a 11, ou se tiver a 17, que é a última versão, escolhe a 17, tá? Vou escolher JAR, vou escolher a Java 11, que é a que eu tenho. Aqui, normalmente o projeto, a gente utiliza o domínio da nossa aplicação, digamos assim. Digamos que eu estivesse fazendo digamos que uma aplicação para o Google, talvez aqui fosse algo com relação a com.google, tá? E aí eu teria o nome do projeto aqui, ó, teria projeto Google, né? Seria algo assim, tá? Como a gente está fazendo um projeto nosso, pessoal, a gente pode colocar algo sobre, digamos, estava até com um exemplo aqui, né? Até pode ser esse mesmo. O nome do projeto aqui, o artefato, né? Que ele vai gerar, ele é a composição aqui, ó. Se eu escrever aqui, ó, veja que aqui o package name vai ser a composição de com.exemplo, como por exemplo meu projeto aqui. Então dá para colocar aqui outra coisa, mas eu deixaria com exemplo, eu vou deixar o nome do projeto de demo mesmo, né? Aqui eu posso dizer que é meu primeiro projeto com Spring Boot, tá? Então, vamos deixar assim, depois vocês vão ver, na hora que o código dentro da IDE estiver ali, a gente vai entender melhor como é que funciona isso aqui, aí depois se vocês quiserem refazer com alguns nomes melhores, mas para a gente não perder muito tempo, vou deixar assim. Bom, a gente já vai precisar de cara de algumas dependências aqui, tá? A gente vai precisar primeiro, o nosso microserviço, ele vai ser um microserviço que vai ser acessado através da web, tá? Então, a primeira dependência que a gente vai precisar, então aqui tem uma lista de dependências, tá? A primeira que a gente vai precisar vai ser a do Spring Web, né? Dependência web aqui. Então ele fala que, ó, que ele vai ter vai usar um servidor de aplicação, o Tomcat,
né, que vai estar embedado. E aí, então eu vou precisar desse cara aqui. Então eu vou usar o Spring Web, porque daí eu vou conseguir levantar a aplicação e acessar ela através de um endereço, né? Eu vou precisar também acessar banco, tá? Para acessar banco eu preciso do Spring Data. Então vai me dizer que vai persistir dados, né? Em bases SQL aqui, ó, tá? Então eu vou utilizar o Spring Data. E eu também vou precisar o seguinte: eu não tenho nenhuma base de dados, na verdade, nenhum banco de dados na minha máquina instalado, tá? Eu não instalei nenhum. No outro vídeo que a gente fez lá, a gente utilizou aquele SQLite online para fazer as nossas queries ali com SQL. Eu não vou instalar também aqui, mas a gente vai usar um banco que ele vai ficar em arquivo e ele sobe junto com a aplicação já. Ele já vai na dependência junto ali. A gente não vai precisar fazer muita coisa para ele funcionar. A dependência é o H2, tá? Então ele vai levantar para nós, quando a nossa aplicação levantar, o banco também vai subir junto e ele vai ficar em arquivo. Então, com essas configurações que a gente fez aqui para o nosso projeto, eu já consigo explorar aqui como é que vai ficar a estrutura de arquivos dele, ó. Então ele vai ter alguns arquivos aqui com relação ao Maven, já que a gente está usando, e aqui uma estrutura já, olha aqui, ó, básica do nosso sistema. Vê que ele está usando aqui, ó, src main Java com exemplo demo. Ó, então aquele nomezinho que a gente deu lá com.exemplo, depois o nome de demo, ele já cria uma estrutura com aquele nome. Então a gente mudaria esse nome aqui. Ele cria uma pasta de resources. Ele também já está preparado para utilizar testes, se a gente quiser fazer testes de software no nosso código. E tem esse arquivo POM aqui. Bom, então esse é o nosso projeto. A gente vai baixar ele, tá? Então vou dar aqui, ó, generate. E ele vai baixar aqui como demo, zip, certo? Vou baixar ele, foi para minha pasta aqui. Vou mandar. Eu não tenho nenhum programa aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para. Deixa eu clicar duas vezes. Vou dar um Ctrl C, vou voltar, Ctrl V. Então aqui está o projeto já. Eu vou tirar ele daqui, não vou deixar na pasta downloads, eu vou na pasta desenho que eu criei aqui e vou colocar dentro de sources, vou colocar aqui, ó. Então aqui está meu projeto demo. Bom, agora eu preciso abrir no IntelliJ, tá? Eu já estou com o IntelliJ aberto aqui no monitor do lado e eu vou aqui em New Project. Não, eu vou em. Eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade. Eu já estou com o projeto aberto, eu vou aqui em Open. Vou dar um refresh na minha pasta e vou abrir o demo aqui, ó. Ele vai perguntar se eu quero, se eu acredito, se eu confio no projeto, eu digo que sim. Ele vai perguntar se eu quero abrir numa nova janela, eu vou dizer que sim também, tá? Então, ele vai abrir aqui. Vou deixar aqui no meu TLG no todo lado. E ele vai começar a fazer algumas perguntas aqui. Talvez o Windows também faça alguma pergunta com relação a acesso do firewall lá, se é confiável ou não. Eu não tenho certeza se aconteceu já isso alguma vez. E aqui a IDE vai, uh, vai também dar vai dar uma pesquisada sobre o que a gente está usando aqui e vai recomendar um plugin, tá? Pode ser que aí, quando você estiver fazendo isso, demore um pouquinho mais, tá? Porque ele vai ter que baixar essas dependências aqui. Então, ele vai precisar baixar para o computador de vocês algumas dependências, tá? Como eu já fiz uma vez um projeto parecido, eu já tenho na minha máquina essas dependências, então ele não baixa de novo, a não ser que tenha mudado alguma versão, certo? Então aqui já subiu, eu já tenho essa visualização aqui, então essa é a visualização básica das pastas, então aqui tem bastante arquivos que o Spring Initializer manda, certo? Então já tem o git ignore, caso a gente depois use um versionamento de código. A gente pode ver algum vídeo mais para o futuro sobre Git, GitHub. Uh, ele cria algumas pastas aqui. Ó, essa do MVN com relação ao Maven, que é o gerenciador de pacotes nosso. O SRC é onde realmente vão ficar nossos códigos. Aqui tem uma pasta de teste. Caso a gente queira depois criar aqui alguns arquivos para fazer teste no nosso código, a gente pode fazer. E o mais importante vai ficar aqui, ó, né? Aqui dentro. Ele já vem com
a classe básica do projeto, que é a classe que executa o nosso projeto. Então, olha aqui, ó, veja que ela é uma classe pública e que ela tem um método main estático, que é aquele método que a classe que tem esse método executa, né? E aqui ele chama o Spring Application com Run. Então aqui, a partir daqui, a gente está deixando para o framework fazer acontecer o nosso projeto aqui, executar o nosso projeto, certo? Aqui tem a pasta de resources. Esse arquivinho aqui a gente vai usar no futuro. Agora ele está em branco, mas ele vai ser importante. Então é importante deixar ele aqui certinho. E mais importante que isso é o arquivo POM. Tá? Então toda vez que a gente tem um projeto que ele utiliza a Maven, esse arquivo POM ele vai existir. Tá? Então aqui ele está falando sobre a versão que a gente está usando do Spring Framework, o Spring Boot. Então ele dá aqueles nomes que a gente deu, .com, exemplo, ele está utilizando aqui. A versão, se a gente fosse gerar um pacote dessa aplicação mesmo, essa seria a versão 001 Snapshot. Aqui a descrição do projeto, a versão do Java que ele está utilizando e aqui as dependências. Tá? Então, ele está usando o Spring Boot Starter Data JPA, que é para trabalhar com um banco de dados. Então, essa dependência. A dependência para trabalhar na web, ou seja, a gente conseguir levantar a aplicação e acessar ela através de um caminho web. A base de dados, a gente está usando H2. E aqui a parte de testes do Spring Boot. Tá? E aqui também tem outro pluginzinho aqui, que é o Spring Boot, o org Spring do Maven plugin. Tá? Aqui até ficou em vermelhinho, provavelmente não reconheceu alguma coisa aqui. Mas esse é um arquivo bem importante, que é do Maven aqui para controlar as nossas dependências do nosso projeto. Bom, então certo. Daqui eu já consigo rodar a aplicação. Já, eu posso vir aqui em demo e dar um run. E aí a gente vai... Provavelmente aqui apareça aquela telinha do Windows lá, perguntando se é permitido que ele execute, tá? Então vocês vão dar um OK ali, permitir. Aqui ele já apareceu em algum momento, eu já dei OK. Bom, diferente de uma aplicação nossa que a gente já fez, que a gente mandava executar, ela executava, fazia o que tinha que fazer e parava, quando a gente faz uma aplicação que nem essa, que é o microserviço, que ele vai trabalhar para a web, quando a gente levanta ele fica de pé, por isso eu falo em levantar. O que é levantar? Bom, a gente vai dar um play e a nossa aplicação vai rodar e vai continuar rodando, porque ela está online, ela está on, ela tem que estar ligada, digamos assim. E aqui o que ele está dizendo? Ele deu algumas informações do Java 11, então ele levantou a aplicação aqui, ele levantou um Tomcat, então o que acontece? Ele levanta um servidor e a nossa aplicação está dentro desse servidor. Enquanto esse servidor estiver de pé, a nossa aplicação está ali funcionando de pé. Tá? Então aqui ele dá alguns logs aqui e depois ele fala o seguinte, ó, ele está dizendo que a nossa aplicação está rodando na porta 8080. Tá? Então a gente consegue vir aqui, ó. Bom, aqui a gente vai precisar acessar ele. Como é que a gente acessa? Quando a gente quer acessar uma aplicação, um web que está na nossa máquina, a gente pode usar o nome localhost. Tá? Ó. Se eu tentar acessar localhost direto, por padrão a porta é 80. Eu não tenho nada na minha máquina rodando nessa porta. Mas viram ali que ele falou em porta 8080. Então se é um D1 2.8080, opa, 2.8080, HTTPS não, HTTP. Ó, isso aqui quem estourou foi a minha aplicação já. Eu mandei ela rodar, tá rodando 8080, ó. Ela até deu um erro aqui, ó. Né? Porque não tem nada, não tem nenhum recurso meu nesse caminho, né, direto 8080. Então ele esperava receber alguma coisa e não recebeu nada, né? Então ele deu esse erro. Ele retornou um 404 aqui de not found, tá? Então a gente já está rodando, a gente já baixou ela, né? A gente configurou lá no Spring Initialize, baixou, botou na IDE, levantou a primeira vez, viu que ela está no ar, mas ela não está pronta para receber nenhuma chamada, tá? A nenhum recurso nosso. A gente não criou um recurso, a gente não criou algo que que a gente pudesse ali escrever, ela vinha aqui, receber esses dados ali do browser e processar e responder. Tá? A gente vai ver isso num próximo vídeo. Beleza, pessoal? Até depois.